Olá, gente, eu estou aqui com Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, e a gente vai conversar um pouco, sem entrar muito nos detalhes íntimos, mas falar mais a intenção de não deixar o caso adormecer, né, Mirtes? Está adormecido, né? Bom dia, Mirtes, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a qualquer hora que vai ficar no YouTube. Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por ter vindo, porque eu sei que é difícil assim. Também tem o horário, tem as coisas para fazer, tem sua vida pessoal, que a vida não parou, né? Exato, Paula. Primeiramente, agradecer pelo convite para estar aqui conversando contigo. E realmente, a vida não parou, seguindo, sabe, com a faculdade, trabalho e cobrança do andamento do processo, sabe? Que após o julgamento, ficou praticamente parado 1 ano e meio, por conta de intercorrências dentro do próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, inúmeras intercorrências, inúmeros erros que aconteceram, e eu e minha advogada foi a semana passada lá cobrar do desembargador o porquê disso. Porque, assim, pelo andamento que a gente viu, já estava normalizado, mas precisava tocar o andamento do processo. Aí ele não estava, a gente cobrou a chefe de gabinete, né, celeridade com relação ao caso, porque, ao meu ver, isso é uma falta de respeito muito grande comigo e com a memória do meu filho, sabe? Essa inércia do processo, o que vem acontecendo dentro do tribunal. E fora que passou um tempo que um desembargador jogava pro outro, não tá com o Claudiano, não tá com eu, e ficava aquele joga para um lado, joga pro outro. É brincadeira. O Mirtes, teve um momento que ficou, eu não sei se ainda está em segredo de justiça, nem você tinha acesso ao como é o nome? O andamento do processo. O andamento, era verdade isso? Foi, passou um tempo em segredo de justiça. O processo em si é público, mas quando saiu do primeiro grau para o segundo grau, quando foi para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o processo entrou em segredo de justiça. Foi um erro que aconteceu do SICA para o tribunal, mas esse erro já foi corrigido, o processo já está público, qualquer pessoa que tiver o número do processo pode fazer o acompanhamento para ver como é que está o andamento, e assim segue. Complicado porque, assim, é uma vida que se foi e parece um descaso, né? Não parece, é um descaso. A gente está tão acostumado para, vai resolver. Eu vou falar por mim da situação. Eu tive, não dessa forma, mas lutei em algum momento na justiça e foi protelando. Meu filho chegou aos 15 anos, eu dei entrada com 1 ano e 6 meses dele, não, com 9 meses, e com 15 anos, na morte do pai, é que se resolve. Infelizmente o judiciário tem disso. Resolveu porque não tinha mais ninguém para a gente correr atrás da pessoa para resolver, para ter a reunião, para ter isso, para ter audiência. Aí não tinha mais o que fazer, aí se resolve. Pois infelizmente tem isso. Tem essa lentidão do judiciário que, ao meu ver, é totalmente desrespeitoso com os familiares, com as famílias, em qualquer situação. Com a memória da pessoa. Né? Em qualquer situação, sabe? É muito desrespeitoso isso. Essa demora, e chega a ser até um pouco violento, é uma violência psicológica, porque você fica ali naquela ansiedade para que se resolva, ou então em outros casos, feito o caso do meu filho mesmo, a morte do meu filho, toda vez que tem que ir no judiciário, tem que estar relembrando tudo o que aconteceu. Um massacre psicológico, né? Isso é muito violento, e muito perverso, sabe? Ter que estar lembrando tudo, recordando tudo ali, e muitas vezes a forma de tratamento, sabe, que a gente tem lá. Algumas pessoas tratam bem, outros falar de uma forma muito fria, dura, pesada, fria. Às vezes não tem um pouco de sensibilidade para falar algumas coisas, principalmente comigo, né? E infelizmente há essa lentidão judiciária. Essa realidade existe. Totalmente. Pronto, eu trazendo aqui pro caso do meu filho.
Meu filho partiu daquela forma cruel. Logo após, alguns meses, o ano, não recordo direito, foi 1 ano ou 2 anos depois, a morte do meu filho, aconteceu aquele caso do menino Henri Borel, que ele cobre o caso de Miguel. Ele cobre. O caso de Miguel, ele está em evidência e o caso de Miguel apaga com Henri Borel. Eu ia falar sobre isso. Ele apaga. Aí vem em evidência o caso do menino Henri Borel. E que no instante foi resolvido. Que foi resolvido. O caso de Miguel aconteceu muito antes. Vai se completar agora 5 anos. 5 anos. E não foi resolvido ainda. Ainda está no 2º grau. Enquanto o caso do menino Henri Borel já foi solucionado. Há uma resolução que em casos de crianças, o caso de crianças tem prioridade dentro do judiciário. No caso de morte de criança, tem prioridade no andamento processual. Mas só que assim, quais crianças é essa prioridade? Qual a cor da criança, sabe? Eu digo isso porque... isso realmente existe. Exato. A gente aqui não quer falar, mas a gente tem que gritar para essa situação. Mas isso existe. Existe, porque o caso do Henri Borel, não é isso? O padrasto, né? O padrasto e a mãe que é conivente, resolveram. E o de Miguel tá protelando, tá se arrastando. Exato, não só o caso do Miguel, mas assim, se você observar, pega casos de crianças brancas, já são resolvidos, nos já são resolvidos. Casos de crianças negras, aí fica ali, ó, o judiciário fica empurrando com a barriga. Feito o caso do meu filho, feito o caso de João Pedro, de Ágata, que vão, ó, empurrando com a barriga. Caso de Johnny. E assim, é muito perverso com a gente, sabe? O que eles fazem. E não era pra ser assim. Se tem uma resolução que diz que caso de crianças, o caso de crianças tem prioridade no judiciário, tem que tramitar, tem que andar. Mas não, alguns casos, com caso de crianças brancas, no instante são solucionados, e casos de crianças negras, eles ficam empurrando com a barriga. E isso mostra o racismo. Muita gente, não é mimimi, isso, aquilo outro. Não é. Pare, observe, analise, que você vai ver que é. Ô Mirtes, dessa tua vivência com 5 anos de ausência do menino, muitas coisas assim, tu tá vendo diferente, né? Sim, sim. E isso também, porque eu tava vendo as tuas entrevistas, tu tá mais forte, assim, cria-se uma casca, né? Cria-se uma casca de proteção e para você poder lutar, não é isso? Uhum. Até o teu modo de falar mudou, assim, tua visão, o conhecimento hoje é outro, né? Sim, sim. Eu antigamente, antes de tudo acontecer, até no dia que aconteceu aquilo com meu filho, era uma pessoa extremamente leiga de tudo. E aos poucos, eu tô fazendo faculdade de Direito, tô começando uma oportunidade que surgiu e você agarrou com força. Não eu percebo, sabe, Mirtes? Eu percebo que tu, como eu te disse, foi criada uma casca, tipo de proteção, que assim, o que vem, porque tem os haters, né, que falam, porque claro que você vê, mas assim, a culpa é da mãe, a mãe perdeu o filho bem maior, a culpa é da mãe que não tomou conta. E por onde estava essa mãe? A mãe estava trabalhando. Pois é. A culpa é da mãe, assim, em nenhum momento tu estava fazendo teu papel. Tu tava trabalhando, em nenhum momento tu solta a cachorra, em um momento, mesmo tu desesperada, gente, foi horrível, e mesmo assim ainda tem gente do lado paralelo do universo que a gente não sabe de onde existe, exato, que vem falar, a culpa é da... Eu vejo os comentários, todo dia, meu Deus, que massacre, ainda tem esse massacre. Infelizmente acontece isso. Assim, como você falou, né, se criou-se uma casca em mim e tudo mais. Porque assim, no começo eu era leiga de tudo, não sabia de nada. Tô fazendo faculdade de Direito, tô entendendo as coisas. Então, assim, aos poucos, como posso dizer? Eu tô me recompondo, tô me defendendo. Eu ando já na reativa. Eu ando na rua na reativa, porque eu já sofri abordagem na rua do pessoal chegar e dizer, não porque isso, aquilo outro. Dizer coisas absurdas. Eu li coisas absurdas. Então, assim, eu já ando na reativa.
Essa questão dos haters, né? Infelizmente tem muitos Instagrams fakes que chega e falam algumas coisas, até coisas do processo que não veio a público. Tem conta fake que tá público, que solta nas redes, sabia? Coisas que ninguém sabe, de questões de depoimento, que só quem sabe sou eu, meus advogados, os advogados dela, ela e o marido. Mas você acha que isso vaza de onde? Assim, achismo teu. Eu, infelizmente, não posso dizer. Não, é porque eu vou falar do meu caso. Isso pra mim sai de quem está tendo acesso. Quem está tendo acesso ao processo. Totalmente ao processo. A gente não pode dizer tem um nome, tipo um assessor, alguma coisa, um secretário da repartição, porque aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo. Eu tinha dado entrada numa questão e vazava coisas que eu digo, poxa, como é que tá acontecendo isso? Aí, certo momento eu cheguei e a pessoa não tinha visto que eu estava lá, e eu estava lá na vara. Aí eu falando com uma outra pessoa, porque se a gente se empolga, dá até os nomes, né? Aí eu falando com outra pessoa, a pessoa já sabia da minha situação, tudo, eu disse, aí levantou a lebre, o cara fez assim, é você que é de fulano de tal? Ele é de tal lugar, né? Eu disse, aí eu disse, e eu já tinha visto essa pessoa com uma parte. Sim. Aí eu, caramba, que situação. A gente fica com medo dessas fragilidades. E assim... Enfraquece e já me deu vontade de desistir. Já me deu vontade de desistir de várias coisas. Gente do céu. E a intenção é essa. A intenção é essa, fragilizar para desistir. Exatamente, a intenção é essa. Toda essa demora, tudo isso, machuca você, que você fica se sentindo frágil, acaba você ficando enfraquecida. Pronto, o ano passado mesmo, eu não fiz o ato dos 4 anos de Miguel, porque eu estava mal, eu estava péssima, psicologicamente, eu estava péssima. Eu não tinha forças para chamar um ato para marcar os 4 anos de Miguel. Eu estava extremamente frágil, eu estava muito mal, por conta de tudo isso que vem acontecendo. Mas esse ano não. 5 anos. Estou me sentindo mais forte. Estou aí tocando a construção junto com a ANEP, que é a Articulação Negra de Pernambuco, que dentro da ANEP tem outras organizações, que que constrói a ANEP, e outras organizações ali constroem a ANEP. E a gente está fazendo a construção dos 5 anos de Miguel. Dos 5 anos, marcar os 5 anos da passagem de Miguel, marcar os 5 anos sem justiça. Sem justiça, né? Porque, assim, Sari Corte Real, ela foi condenada, mas ela está recorrendo em liberdade. Os privilégios, ela mantém os privilégios dela, ela acorda, ela vive, ela tem os filhos, ela abraça, ela tem o dia da mãe que ela pode comemorar, né? Exato. Ela está tendo o privilégio da lei, está sendo correta com ela. Enquanto muitas outras pessoas que cometem crimes, até de menor potencial que ela, e já são presas. Não tem o direito de recorrer em liberdade, no qual tem o direito de recorrer em liberdade. Mas já são diretamente presas. E ela não. Ela está tendo o privilégio da lei estar sendo correta com ela. E ela está solta, vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecendo, vivendo aí com os filhos dela, fazendo faculdade de medicina. De medicina, eu vi isso. Então, assim, ela está um pouco irreconhecível porque ela fez procedimentos estéticos no rosto, pintou o cabelo, está com o cabelo mais escuro. Se disfarçando, né? Se disfarçando. Se você ver a foto dela, o antes e o agora, sinceramente, o agora está horrível. Porque saiu puxando, justamente para se camuflar, para se disfarçar. É uma camuflagem para não ser abordada na rua. Exatamente. Ela tá andando no shopping. Algumas pessoas que conheço viu ela passeando no shopping Rio Mar. Então, aqui assim, perto, né? Isso, então, para ela está tudo isso que está acontecendo. Essa morosidade do judiciário, para ela está sendo muito confortável. Muito confortável para ela. O judiciário pernambucano está proporcionando esse conforto a ela. Ô Mirtes, eu percebi também e vi que você teve... Aqui tem umas formiguinhas, né? Tu
tu teve uns apoios, assim, até para você fazer um tratamento psicológico. Que entidades foram essas? São ONGs, assim, que você... Tu pode falar um pouquinho? Sim, posso sim. No começo eu tive apoio psicológico de mulheres pretas mesmo, que me ajudou muito. Até hoje eu tenho esse apoio das organizações, dos movimentos, que de uma forma ou de outra me ajuda, me dá uma força de alguma forma, tanto para me manter de pé, quanto para estar junto mesmo na batalha. Tá sendo uma base para você, né? Exato. E abrindo teus olhos também? Muito, muito. Porque, assim, muitas delas são pessoas mais velhas, que têm muito mais experiência do que eu, são muito mais vividas e que entendem mais do que eu. E a gente senta, conversa e me alerta com uma coisa e outra, me forma de uma coisa e outra. E isso vai me fortalecendo, sabe? Vai, queira que não, tá me ajudando a me blindar diante de qualquer situação que venha acontecer. Essas pessoas que apareceram, assim, em algum momento, porque você estava frágil. Muito, muito. Alguma também te desapontou? Não, não. Que bom, né? Nenhuma das pessoas que me deram apoio naquele período, que apareceram de movimentos e organização, nenhuma delas me desapontaram, sabe? Infelizmente, assim, com muito tempo, algumas pessoas ficaram no meio do caminho, algumas permaneceram e outras apareceram. Mas sempre segurando a barra, né? Mas sempre me segurando a barra comigo, me ajudando. Eu não digo uma ajuda, eu digo força. Porque a gente se fortalece. Então, me fortalecendo. E muito. Então, tô aí, firme. Você chegou a ficar revoltada? Eu sou revoltada com o processo. Né? Com o que eles vêm fazendo com o caso do meu filho. Eu sou extremamente revoltada com isso. Muito. Com a falta de respeito que eles têm. A falta de respeito. Comigo, com minha mãe, com meu filho, com a memória do meu filho. Hoje? Manhã, como posso dizer, está bem. Na medida do possível. Na medida do possível. Eu e minha mãe, a gente está bem na medida do possível, de acordo com as permissões de Deus. Vocês moram junto ainda? A gente mora junto, uma vem fortalecendo a outra para a gente se manter de pé. Manhã também faz acompanhamento psicológico. E a gente vem tentando seguir. Minha mãe não trabalha, ela também por conta da idade, mas... Hoje ela está com quantos anos? Manhã completou 65 anos. 65. E está debilitada, né? Não muito. Ela tá emocionalmente. Alguns problemas de saúde com relação à pressão, sabe? Pressão alta que manhã tem. Graças a Deus ela não é diabética como eu, né? Que eu fiquei diabética recentemente. Mas assim, eu venho fazendo com que minha mãe tenha se movimente mais, ela saia um pouco mais, faça algumas atividades para ocupar o corpo, para ocupar a mente, sabe? Corpo e mente. Ela participa de alguma ONG também? Não, ela faz parte do grupo da igreja, que são os vicentinos, que vem sempre fazendo ações. É católico, né? Vicentino. Isso. Ela sempre tá, amanhã faz parte dos vicentinos, que sempre está saindo, fazendo ações de manhã, sempre está na rua, participando dessas ações. Manhã faz curso de bordado lá na igreja. Para manter a mente sã, né? Exato. Então, assim, fazendo um pouco disso. Antes ela praticava atividade física, ela fazia hidroginástica, mas ela deu uma pausa na hidroginástica, já disse a ela, retorne, porque faz bem para a senhora, faz bem para o seu corpo. Então, eu sempre fico fazendo com que ela esteja em movimento, sabe? Porque isso ajuda muito. Um ajudando o outro. Exato, isso ajuda muito. Mirtes, quando teve o episódio que a gente vê que você está desesperada, você de jeito nenhum solta a cachorra, porque até então o seu compromisso era tomar conta da cadela. Você não solta, você entra em desespero tudinho. E quando ela aparece, aí você pede para ela pegar a bolsa, ela vai te socorrer. Você achou ali que ela estava te protegendo, lutando por você, não é isso? Porque você entra em desespero, começa ela dirigindo, eu digo, aí tipo assim, ela tá comigo até o fim, né?
Exato. Houve essa decepção. Houve. Essa decepção houve. Porque até o momento parecia que eu estava realmente querendo me dar uma força e tudo mais. Só que depois eu descobri realmente o que aconteceu. Ela ainda parou para conversar, no meio do caminho no elevador. Fora as coisas que ela falou do meu filho, chamando meu filho de tinhoso, pelo que aconteceu ali. Meu filho ali naquela situação, ela falando essas coisas absurdas. E depois eu descobri... E tu não estava associando nada? Não. Naquele momento eu não estava conseguindo raciocinar em nada, eu só queria meu filho. Eu só queria que meu filho sobrevivesse. Levantasse dali, não era mesmo? Exato, só queria isso, só isso. Depois foi que eu fui descobrindo as coisas, foi me mostrar das imagens das câmeras, do que tinha acontecido, e veio cair, tudo veio... Desabou, ali. Ficou sem chão, né? Pois é, veio caiu a cortina do circo que ela estava fazendo. Caiu a cortina e se mostrou tudo quem realmente ela é. Quem ela é, quem o marido dela é, as máscaras caíram após a morte do meu filho, sabe? E eu fiquei assim, por quê? Sabe? Eu perguntei a ela, por quê tu deixou meu filho no elevador? Por que você fez isso com meu filho? Ela disse que não fez. Né? Ela disse, eu não fiz nada, eu vou lhe provar que eu não fiz nada. Mas as imagens mostram que eu nunca faria isso, a gente nunca faria isso. Mesmo com meu filho, com teu filho, a gente não faria. Eu estava no centro da cidade e uma criança ali numa loja, na 7 de setembro, uma criança, ela bota a mão no vidro para puxar uma percata. Do que ela bota, o vidro estoura. Eu vi a criança, o dono da loja viu um ladrão. Eu vi a criança, eu fui proteger. Ainda disseram que eu estava errado, mas eu estava errada, mas na questão eu não tinha entendido a situação. Mas você viu ali uma criança. Uma criança. E você foi defender aquela criança, ajudar aquela criança. Eu vi uma criança, depois que se resolve a situação, eu vi uma criança e puxei, porque sei lá o que ia acontecer. Aí você vê, ela vai, aperta, bota a mão assim, tudinho. A gente vê que ela estava impaciente ali, não estava afim de cuidar da criança. Ela bota a culpa até na própria filha. A própria filha. Ela disse que a filha dela chamou ela, aí ela saiu dali porque a filha dela chamou a atenção dela e a porta fechou e ela não conseguiu fazer nada. Ela não tem capacidade, ela não é capaz de assumir o erro, Ela sai botando a culpa em outras pessoas, até na própria filha. Uma criança. Naquele tempo, a filha dela estava com uns 3 anos de idade. Né? 3 anos de idade a filha dela tinha naquele tempo. Uma criança de 3 anos. Ela é uma adulta de mais de 30 anos, não tem a capacidade de assumir um erro, mas tem a capacidade de botar a culpa numa criança. A mesma coisa com o meu filho, botando a culpa no meu filho. Dizendo depois disse que se sentiu acuada pelo meu filho e acabou ficando sem saber o que fazer. Pô, velho, tu é uma mulher adulta, mãe de 2 filhos e se sentir acuada por uma criança. Não bate. Isso é um absurdo, pô. Ô Mirtes, assim, você vê que ela faz dessa forma, tudinho, mas as pessoas que te defendem, ela tenta também prejudicar? Tenta. E tem pessoas que já chegaram pra mim dizendo que eram por mim, que não iam prestar serviço àquela pessoa nem nada, mas se venderam. Tem pessoas que se vendem. Aí foi quando eu perguntei pra ela, sabe? Se aproximam por intenção financeira e preferem se afastar de mim, preferem ser contrário àquilo que me dizem, àquilo que pensam, para estar junto com ela por interesse, e o interesse financeiro, ao ponto de o interesse é tão grande que chega a postar nas redes sociais, minha amiga, posts de uma forma que não é nem profissional, é pessoal, sabe? E você vê que é falso isso. Isso é falso, isso é de interesse. E assim, e pessoas que tentam me defender, ela quer prejudicar, feito o que aconteceu com Luana Piovani, que vem lutando também por justiça pro meu filho,
que denuncia isso, que fala isso, da mesma forma que outros artistas também fazem, e ela pegou, processou Luana. Foi, eu vi isso. Querendo silenciar Luana, mas isso não vai acontecer, isso nunca vai acontecer, porque Luana não vai ser silenciada. Ela tá aí falando, denunciando. E ela algum faz momento isso. Ela chegou, porque teve aquela carta. Depois da carta... Aquela carta não foi direcionada a mim, não. Porque eu entendi que aquela carta foi tipo de uma assessoria para o cunho político, não foi? Isso, aquela ali foi uma carta direcionada ao público. Ao público, não mas a mim. Nunca chegou querendo amenizar a situação. Nunca. Nunca. Tu perdoa ela, Mirtes? Não, quem perdoa é Deus, eu não perdoo, não. Ela tem que pedir perdão a Deus por tudo que ela fez. Comigo, com minha mãe, principalmente com meu filho. Uma criança de 5 anos. Eu não. Eu não. Quem perdoa é Deus. Eu não. E muita gente diz assim, não, tem que perdoar para ter paz no coração. Eu tenho paz no meu coração. Mas eu não vou pegar e dizer para ela, te perdoo. Você pega nessa situação que não tem condições, não tem. Porque para você perdoar uma pessoa, esse perdão tem que sair do coração. E teu coração tá deslacerado, né? Exato. O perdão tem que sair do coração. E é uma coisa que não tem. Que eu não tenho. A única pessoa que ela tem que pedir perdão é a Deus por tudo que ela fez. Tu acha que ela tem paz? Não sei. E pode até ter o dinheiro. Ela acha que é a paz dela. E compra a paz pra ter pra ela. Ela vive se camuflando, né? Ela não tem paz. Pois é, ela vive se camuflando, se escondendo, fazendo até procedimentos estéticos no rosto para se camuflar, jurando que é algo estético para se embelezar, mas sinceramente para se embelezar não tem nada de beleza ali. Simplesmente é para se camuflar mesmo da sociedade. Tentando comprar beleza, tentando comprar amizades. Eu entendi que em algum momento que ela também tenta virar a situação para você. Assim, exato. Tipo, vem, apesar que nem seguiu adiante, né? Da questão tipo, do racismo. Como é que tu vai ser racista com teu próprio filho? Não existe. Pois é racismo reverso. Sim, como é isso? Pois é, uma testemunha comprada que foi ouvida de forma irregular dentro do processo, que o juiz aceitou. O juiz aceitou esse erro dentro do processo. Mirtes, mas tu identificou esse erro ou foi depois? Foi depois que meus advogados, porque essa testemunha foi intimada, foi chamada por carta precatória, foi ouvida e a gente só veio saber depois, porque foi inserido nos autos. Que meu advogado visualizou, como essa testemunha foi ouvida e a gente não sabe de nada. E foi ouvida de forma sigilosa. Aí a gente pegou, pediu para que fosse anulado. E não sabia. Não, a gente pediu que fosse anulado e fosse refeito o ato. Aí o juiz disse que não, porque isso não ia dar prejuízos ao processo. O juiz aceitando o erro. E muitos erros que aconteceram dentro do processo. E o juiz José Renato Bezerra aceitando tudo aquilo. Aí no final, ele pega justamente o depoimento dessa testemunha comprada, o testemunho dessa mulher, e bota na sentença. Coloca um depoimento que ele diz que não vai ter prejuízo dentro do processo, ele usa na sentença, onde a única ré é Sari Mariana Gaspar Corte Real, ele coloca o meu nome e o da minha mãe dentro de uma sentença. Tua mãe foi ouvida? Minha mãe foi ouvida. Então, assim, todo errado. Para desestabilizar vocês, no caso. E ainda bem que não só eu, como pessoa que visualizou esse erro, não. Advogados, promotores, juízes, dizendo, isso tá errado, isso tá errado. Não fazia sentido aquilo. Não faz sentido nenhum. Aí a gente pediu para que fosse retirado esses trechos da sentença, porque não cabia ali, porque a ré é Sari. Aí, quando foi pro TJ, teve o julgamento dos recursos e tudo mais, esses trechos revitimizantes foram retirados. Esses absurdos. Esses absurdos, né? E você tem que lidar com isso ainda. Exato. Tem que lidar com isso. Já tem a ausência do filho, tem as lembranças, porque você entra na casa
e lembra, você vê a criança, você não tem como, né? Ver, Exato. porque as memórias existem, né, Mirtes? Muitas memórias. E às vezes eu fico dizendo para mim mesmo, eu fico conversando até com meu filho, pedindo a ele para sonhar novamente com ele. Um sonho que eu tive. Teve, foi, eu vi eu tive um sonho, próximo de completar 2 meses, eu tive um sonho muito real, assim, sabe? E eu queria que acontecesse novamente. Queria muito. Mas Deus sabe de tudo. E a única coisa que eu sei é que você está lutando, né? É que meu filho está bem. Seu filho está bem. E que eu estou lutando. Está lutando para não deixar. Eu estou cumprindo minha missão de mãe. Minha missão de mãe de Miguel. Muitas pessoas. É uma coisa que eu não gosto de ouvir e que me dá até raiva. As pessoas dizem, não, me entrega na mão de Deus, que Ele vai resolver tudo. Beleza, eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Mas eu sou mãe de Miguel. Eu tenho que cumprir minha missão aqui na Terra também. Como cada um aqui na Terra veio com uma missão. Então, eu sou mãe de Miguel. Deus me deu essa missão de ser a mãe de Miguel. Eu vou cumprir com minha parte. E Deus faz a parte dele. Mas infelizmente, tem gente que é preguiçosa. E tudo joga nas costas de Deus. E não é assim. Infelizmente, essas pessoas nem vão pra frente. Isso é lamentável. Uma pessoa vir com uma fala dessa. Não bate, né? Não consegue fazer essa liga. Mirtes, eu percebo assim que você vem lutando, como eu já perguntei sobre os hates, alguém já chegou a te maltratar pessoalmente? Já chegou. Acho que você falou isso no começo, não foi? Desculpa. Não. Chegou. Mas chegou a agressão só verbal. Só verbal. Uma pessoa chegou pra mim no metrô. Uma mulher chegou pra mim no metrô e disse: você tá toda errada. Não era pra você ter levado seu filho pro trabalho, isso, aquilo, outro. Eu disse: mulher, tu lê, tu escuta a TV. Se você não faz isso, então começa a fazer. Pra você abrir a boca pra falar desculpe o que eu vou falar agora. Pra tu chegar pra mim e falar uma merda dessa. É revoltante, né, mesmo? Pois é. Isso dentro do metrô. Algumas pessoas escutaram e foram a minha defesa. E começaram a detonar aquela mulher. Ela desceu logo na outra estação, porque não aguentou o que o pessoal estava fazendo ali com ela. Porque, poxa, é um absurdo. Você levou porque era o que tinha que fazer. A escolinha estava fechada, não foi? Não tinha onde deixar meu filho em período de pandemia, de lockdown. Todo mundo vendo que as escolas estavam fechadas, creches estavam fechadas. E se você não trabalhasse, não tinha um dinheiro, né? Pois é. E além do mais... E você estava doente também. Era para eu estar em casa com minha mãe e com meu filho, a gente se protegendo da pandemia do Covid, do Covid. Mas não, Sari disse que a gente tinha que trabalhar, Sari, o marido, disse que a gente tinha que trabalhar. Então, se eu tinha que trabalhar, eu tinha que levar meu filho comigo, porque eu não tinha onde deixar. Não tinha, a escola estava fechada. Pois é. Serviços essenciais. E a tua mão de obra era essencial para madame, né? Pois é, até o ponto de eu estar doente e ter que trabalhar para suprir os caprichos da madame. Aí uma pessoa chega para mim para dizer um absurdo desse, direto na minha cara, e fora as pessoas que não têm coragem de dizer na minha cara. Que criam perfil fake. Né? Aí chega nas redes sociais, às vezes não é nem perfil fake, é perfil mesmo. Chega lá nas minhas redes, começam a falar coisas absurdas e eu fico mais besta ainda. Mulheres pretas que sabem da nossa realidade chegar para falar um absurdo daquele. Homens também falando besteira, pessoas até protestantes. Que eu olho assim, como assim? Tu vai chegar a falar um negócio desse pra mim? Coisas assim, muito absurdas, sabe? Que eu olho assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa tem a capacidade de chegar aqui e escrever uma besteira dessa? Uma pessoa dessa não lê. É o famoso analfabeto funcional. Não lê uma notícia completa para entender o que aconteceu. Não assiste uma televisão. Só escuta de zum, 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 acaba escutando... Recebeu num aplicativo de conversa notícia e distorcida. E abre a boca para falar uma besteira dessa. É verdade. Isso é lamentável. Até... são 5 anos, já se completando 5 anos da morte do meu filho.
eu, psicologicamente, hoje, eu tô mais... Não tô dizendo que eu tô totalmente, eu tô um pouquinho mais estruturada, eu tô um pouco mais firme, sabe? E se eu tirar, e se eu sair numa reportagem ou numa foto sem chorar, elas se incomodam. Mas por dentro você tá destruída, né? Por dentro eu tô. Ninguém sabe o que acontece comigo dentro do meu quarto fechado ali. O que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Mas não, se eu sair num jornal, se eu sair numa entrevista na TV sem chorar, se incomoda. Porque só quer ver o quê? Aquela mãe sofrida, chorando, se acabando. Mirtes, tu já, pronto, agora há 5 anos, não é pecado nem nada, mas assim, tu já foi para algum evento, para alguma festa, as pessoas também se incomodam? Se incomoda. Você não pode ser feliz, né? Não. Se incomoda se eu estiver em certos espaços, se incomoda. Você não pode ser feliz, né? Não. Se me vê numa festa, Mirtes, tu tá por aqui, tá fazendo o que por aqui? Eu acredito que é a mesma coisa que você, né? Vivendo, participando do evento, prestigiando isso aqui. Poxa, eu passei praticamente 4 anos da minha vida fechada. Pra tudo. Ia pra alguns eventos, mas assim, eu chegava muito limitado, né? Ia embora, porque eu não me sentia bem, ficava mal, aí ia embora. Carnaval. Eu vim brincar carnaval agora. O ano passado ainda brinquei um pouquinho, mas eu fiquei muito assim. Eu vim brincar carnaval agora. Eu tô me permitindo a fazer algo agora. E isso incomoda. Até os espaços onde... Parente te incomoda também? Ou só as pessoas da rua? O pessoal das pessoas de fora, que quando Parente me vê... não? Não. Ninguém nunca chegou pra falar sobre isso, não. Mas pessoas de fora mesmo, que me veem em certos espaços, questionam, até mesmo porque eu estou ali. Uma vez mesmo eu estava no aeroporto, que eu ia para São Paulo. Encontrei uma mulher assim, tô por aqui, tá fazendo por aqui? Aí assim, eu bem... A mesma coisa que você, meu bem, vou viajar. Então, assim, são perguntas, são abordagens que eu olho assim, pô, velho, é sem noção. Sem noção. É sem noção. Mas nessa história de sem noção, eu tento ser um pouco tranquila na resposta, porque dá vontade de dar umas respostas bem grossas, mas não. Aí vai ser pior, mas a situação vai piorar demais, né? A tua imagem vai piorar, a bruta... porque tudo com relação, principalmente a mulher preta, é a bruta, é a raivosa, a balista, a balista, é a grossa, é tudo. A branca é a princesa, Isso, é a delicada, é a fofa. A preta não, a preta é a raivosa, é a grossa, é a ignorante. Parece que a gente tem que entrar, que é racismo mesmo. Exato. A gente tem que a gente tem que ter uma blindagem que a gente pode resolver. Tipo, o teu filho, ele podia... ele foi... Podia. Ele podia apertar, tu mesmo disse que ele não estava no começo da aprendizagem. Isso. Não tem como a criança estar sozinha ali. Pois é, ela como adulta sabia o que podia acontecer com aquela criança dentro do elevador sozinha. Mirtes, vamos mudar os locais, os lugares. Se fosse a filha dela e fosse você que tivesse feito aquilo, eu não estaria nem aqui conversando contigo. Você já saiu algemada dali, né? Eu não estaria nem viva. Não estaria nem viva. Se fosse ao contrário, né? Se fosse ao contrário. A lei já teria sido feita, né? Com certeza, já teria tudo ser resolvido. No primeiro dia mesmo que acontecesse aquilo, que visse as imagens das câmeras de segurança, que visse que se eu tivesse abandonado a filha dela dentro do elevador e tivesse causado, por conta disso, fosse a causa da morte, eu já estaria presa. Olha se fosse colocada fiança pra mim, viu? É porque foi colocada pra ela 20 mil, não foi? 20 mil. 20 mil, ela pagou, tá aí até hoje. E já quebrou até as condições da fiança. Porque tem critérios a partir do momento que você paga uma fiança que você tem que cumprir. Ela quebrou e o juiz simplesmente fechou os olhos para isso. O juiz de primeiro grau. Ninguém te diz assim, foi por causa disso. Não passa batido, né?
Ninguém me explica nada. Tenta amenizar a situação para ela. Revoltante isso. Pois é. Pronto, ela... Quando você paga a fiança, dos critérios lá que você tem que cumprir, que se você não pode se ausentar do seu domicílio por um tempo lá. Mas se for preciso mudar de endereço do mais, você tem que informar dentro do processo. Ela passou mais de um ano morando fora das Torres Gêmeas, que é um endereço que está dentro do processo. A gente sabia, mas a gente não tinha provas concretas ali, palpáveis. Aí ela foi citada para minha ação trabalhista. O oficial de justiça, quando chegou lá para entregar, o porteiro disse que ela não morava ali há mais de um ano. E ele colocou a observação, que ela não morava mais há mais de um ano. Aí a gente conseguiu essa carta e entregou ao juiz, ela não mora ali mais de um ano. Ela quebrou a fiança, ela tem que ser presa. Ao juiz, não precisa, porque ela vem, toda vez que ela é chamada, ela vem e tudo mais. Mas tá errado, pô. Tá errado. Porque se fosse eu, já estaria presa. E porque ela tem que passar... A lei passar... de Chico não é pra Francisco. Pois é, porque pra ela tem que passar a mão. Tem que alisar, tem que botar pano. Sabe? Então, essas coisas, muitas coisas, alguns erros assim, que o juiz sempre, passando a mão, sabe? Pra aliviar a mulher branca, delicada. É literalmente isso. Isso. É literalmente isso. Mãe de família, naquele tempo, prefeito. Que tem que ser protegida, bonequinha ali de porcelana, sabe? É isso. E as pessoas, não, isso não existe. Acha que é muito mimimi, mas não, porque quando a gente vai entender, a gente vai ler a verdade, a gente vê os pontos negativos da situação, né? Pois é, que são muitos. Que a gente também já deixou passar, né? A gente já deixou passar certas vezes. Depois é que a gente... Pronto, hoje você tá vendo muitas coisas que você não via antigamente. Exatamente. Você deixou passar, porque não estava entendendo dessa forma, mas é racismo mesmo. Pois é. O racismo assim, velado, escancarado. Eu perguntei se ela pedisse perdão, você não perdoa. O marido dela já falou contigo em algum momento? Não. Eu só vi o marido dela, uma única palavra que o marido dela chamou comigo na audiência da ação civil. Ele veio me chamar de mau caráter. Eu disse... Diante dessa situação todinha, a mau caráter é tu. Eu sou mau caráter. Eu sou mau caráter. Dentro de tudo isso que vem acontecendo. Ele veio me chamar de mau caráter. Eu disse, meu bem, aqui não tem um espelho, não. A situação é outra. Pois é. Mirtes, já a gente vai terminar. Eu sei que você, agora há pouco, você foi na internet, falou sobre a morosidade do processo. Fale alguma coisa. Fale mais sobre isso, a quem a gente pode recorrer, porque a gente não pode deixar de estar falando sobre o caso Miguel para ele não esquecer. Para não ser esquecido, não tem como. A única coisa que eu peço é que o judiciário pernambucano cumpra com seu papel, cumpra com sua obrigação de dar andamento ao caso do meu filho, porque é muito cruel o que vocês vêm fazendo. Sentando em cima do processo do meu filho, acabou-se. Isso é uma falta de respeito comigo e com meu filho, uma criança de 5 anos que partiu por conta daquela mulher. E vocês lavando as mãos para isso, praticamente. Então a única coisa que eu peço é que vocês deem andamento ao caso do meu filho e que Sari seja presa, que não basta só a condenação, mas também que venha a prisão de Sari Mariana Gaspar Corte Real, que ela é uma criminosa. Obrigada, Mirtes. Muito obrigada. Eu peço Paula. Desculpa por fazer você lembrar de algumas coisas, mas eu tentei o possível não ser tão cruel, porque a gente puxando, porque a gente é curiosa, né? Sim. Mas assim, eu sei que machuca, mas se eu machuquei, eu peço perdão. Não. Mas eu tentei não puxar muito pro lado de Miguel, mas sim o caso Miguel, sim, pra gente não esquecer. Exato. Pra não esquecer. E justiça por Miguel, né? É isso, eu te agradeço mais uma vez pelo convite. E a gente vai seguindo firme, pedindo justiça por Miguel. Justiça por Miguel. É Até. Isso. Justiça por Miguel.